Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho aí da produção dos meus armários aéreos aqui da cozinha. Quem acompanhou o canal aí nos últimos vídeos viu que a gente fez a reforma da cozinha, né? Na verdade, a gente fez uma nova cozinha. E eu comentei no vídeo da reforma que eu pretendia tentar fazer os armários aéreos. Quem mexe com a reforma sabe que não é uma coisa barata, né? E a parte de armários também, gente, é muito caro, principalmente se for fazer planejado. E não é uma coisa que a gente tá podendo fazer agora no momento. Então, eu pensei, por que não, né? Tentar fazer os armários e ver no que dá. Então, eu separei aí várias peças de móveis que eu já tinha aqui em casa. Por isso que vocês estão vendo que são peças diferentes. Umas são brancas, outras são bege, outras no amadeirado, porque são várias peças que eu tinha aqui. Então, eu tentei montar um armário com as peças que eu tinha, porque como que funciona? Quando você já tem peças, no meu caso, eu tinha várias peças de tamanhos diferentes. Não é como se eu tivesse comprado uma peça inteira de MDF para eu cortar e fazer no tamanho que eu quisesse. Eu tinha várias peças de vários tamanhos diferentes. Então, eu tentei montar um armário aéreo que ficasse legal e usando as peças que eu tinha. Então, várias coisas, vamos supor. Eu queria um nicho grande em cima, um armário grande de porta basculante. Eu não tinha como fazer, porque as peças que eu tenho são tamanhos menores. Então, a gente tem que se adaptar ao que a gente tem. Então, eu comecei separando aí algumas peças que eu tinha aqui, e esse daí eu tô fazendo a montagem do primeiro módulo, porque foram feitos 4 módulos não, 3 módulos e um nicho. Então, esse daí é um módulo que eu fiz para colocar o micro-ondas. Então, esse daí ele tem 80 centímetros, né, por 60, se eu não me engano, e 35 centímetros de profundidade, por conta do micro-ondas. O micro-ondas, ele é um pouco grande, então ele não caberia num armário mais com 30 centímetros de profundidade, vamos dizer. Então, teria que ser 35. Então, esse daí ficou com 35 centímetros de profundidade. E eu tentei fazer também o nicho para o micro-ondas em que não ficasse sobrando muito espaço. Eu queria que ficasse bem mais justinho. Lógico, eu deixei um espaço ali para a saída de ar do micro-ondas. Não fiz extremamente justo, mas de uma forma que não ficasse sobrando muito, como tem móveis que a gente compra que o espaço de colocar micro-ondas é muito grande. Então, eu particularmente não acho muito bonito. Então, eu tentei fazer de forma que ficasse mais agradável, assim, pra mim, né? Do meu gosto. Então, aí já tá montado, ó. E aí, na parte de cima, eu vou colocar 2 portinhas. Eu pretendia colocar uma porta basculante aí, mas como eu disse, eu não tinha uma peça de MDF que eu conseguisse fazer uma porta nesse tamanho. Então, a opção é fazer 2 portinhas menores. E assim eu fiz. Eu não consegui, na verdade, não filmou, eu achei que tava filmando e não filmou, mas para fazer o furo para botar a dobradiça das portas, tem uma broca específica. Então,
é chamada de broca Fortness, isso, que é próprio para colocar dobradiça em móveis. E eu comprei aqui no meu bairro mesmo, e foi na medida de 3,5 centímetros. Aí, como eu disse, ó, não filmou eu colocando as portas, mas esse daí, no caso, já tá pronto, né, montado. E agora, esse é o segundo módulo, que é um módulo menorzinho, que eu fiz para botar no cantinho da parede. A minha intenção é fechar toda a parede. Na minha cozinha são 2 paredes. Se vocês não viram, se alguém tá aqui, chegou nesse vídeo e não viu o vídeo da reforma, dá uma passadinha lá, dá uma olhada no vídeo da reforma que vocês vão entender. Mas, no caso, serão 2 paredes que eu pretendo fazer os armários, porque uma parede tem janela, então não tem como fazer. Aí eu fiz um módulozinho menor pra colocar lá no canto, e mais uma vez vocês estão vendo que as peças têm várias cores, mas não vai ficar desse jeito, tá, gente? Não vai ficar desse jeito fantasiado aí, não. É porque é reaproveitamento, né? Então, a gente vai usando o que a gente tem. Eu não lembro a medida que esse daí ficou. Mas ficou um tamanho bem bom também. E vocês podem ver que eu não tô usando parafusadeira. Então, vocês vão ver que é possível fazer. Vai dar uma dorzinha na mão, vai. Um calo aqui, outro ali. Mas dá pra fazer, gente. A minha parafusadeira, infelizmente, ficou ruim. Não sei o que tá acontecendo. Ela não tem força mais. Bota, mesmo eu carregando. Então, eu preciso comprar outra, mas não vai dar pra eu comprar agora. Então, fiz tudo na mão. Montar armários, pessoal, é bem simples. Porque se você prestar atenção, armários são nichos com portas. Então, você faz ali de acordo com o que você quer, de acordo com o seu espaço. Esse daí é um nicho retangular. Esse ficou na medida de 30 centímetros. Ele ficou um pouquinho mais estreito que o outro. Então, vocês vão entender por quê. Porque eu usei um outro que eu já tinha pronto, né? Que ele tinha na medida de 30 centímetros. Porque eu já tinha feito ele há um tempo atrás. Tem até vídeo aqui no canal, usava ele como sapateira aqui na sala. Então, ele não estava tendo muita utilidade. Eu resolvi usar ele para complementar e a medida dele era de 30 centímetros de profundidade. Então, eu fiz isso daí acompanhando a mesma medida. Isso daí é uma massa para madeira. Eu nem lembro a marca, mas eu fui numa loja aqui e pedi massa para madeira e comprei a que me deram. E é boa, tá? Funcionou direitinho. Então, eu tô passando aí nos buraquinhos, nos furos. Eu tô passando no lugar do corte da porta, né? Porque a gente faz o corte e fica sem acabamento, né? O lugar do corte. Então, eu fiz o corte em que o acabamento da madeira que eu tinha ficasse pra lateral onde a porta abre. E a parte onde tá a dobradiça foi que ficou sem acabamento. Então, tô passando massa em tudo pra depois lixar e não ficar tão grosseiro, né? Se você tiver a oportunidade de botar uma fita de borda, é melhor, é o ideal. Vai passar cola e usar a fita de borda, que é o acabamento que é feito realmente nos móveis. Mas eu não tinha fita de borda aqui, então eu resolvi usar a massa. Esse é o módulo que vai ficar o micro-ondas.
eu dei uma lixadinha pra poder tirar uma rebarbazinha aí do corte. E também tô passando a massa pra madeira. Como eu disse, no lugar do corte da porta, passei em toda a extensão aí e em alguns furinhos, né, que tem. Quando a gente usa reaproveitamento, tem vários defeitos. Tem furos que já tinha, de parafusos, tem o corte que a gente faz. Então, se a gente quer que fique com um acabamento melhor, precisa ser tapado, né? Esses furinhos para poder não ficar aparecendo. Você tá vendo que aí a parte de trás da porta tem uma parte marrom, uma parte não. Essa porta ela tava envelopada com papel adesivo, por isso que tá assim. Que eu já tinha feito um outro móvel com esse material e agora eu tô usando para fazer um outro móvel. É assim que a gente vai fazendo, meu povo. Agora chegou a hora de lixar. Confesso que é a hora que eu menos gosto. Lixar é bem chatinho, mas dá pra fazer, gente. Até eu tive um transtorno aí, porque eu fiz a compra de uma lixadeira na internet, né, pra usar, pra poder lixar o móvel, mas acabou que veio errado. Eu tive que fazer a devolução, então eu tive que me virar na mão mesmo. Dá pra fazer, dá. É um pouquinho chato, mas dá pra fazer, meu povo. Então eu resolvi envelopar todas as peças. E para envelopar, eu acho melhor desmontar. Então, depois de tudo montado, eu resolvi desmontar para envelopar cada peça do armário. Porque a ideia, gente, era pintar. Eu iria pintar, mas como eu disse que eu tive problema a respeito com a compra que eu fiz, então eu decidi envelopar tudo, porque ia demorar muito para poder eu fazer a devolução, eles me estornarem um dinheiro e eu comprar uma nova lixadeira. E eram bastante peças para ser lixado na mão, ia ficar muito complicado, ia demorar muito. Então eu resolvi fazer ele no envelopado mesmo. Isso daí é um papel adesivo, né? No tom amadeirado, que eu comprei pelo Mercado Livre. Então eu desmontei os módulos que eu fiz e envelopei cada peça. Essa parte aí é bem interessante, é bem terapêutico. Eu gosto bastante, é muito gostosinho de fazer. E esse papel adesivo que eu comprei, ele veio muito bom de trabalhar. Porque tem uns que não é muito legal, né? Tem uns que embola muito, mas esse não. Esse veio bom de mexer com ele. Então, eu gosto de fazer. Isso daí, nesse dia, fiquei o dia inteiro. O dia inteiro não, eu comecei às 3 da tarde, e fui até às 11 da noite, 11h30, desmontando, envelopando e depois montando tudo novamente.
Aí eu já tinha envelopado e montado tudo novamente. Esse daí é o que eu falei, que foi feito há um tempo atrás, e eu usava ele na sala. Vocês estão vendo que algumas partes aí faltou papel. A parte de dentro eu usei o papel contact branco para fazer o envelopamento. E essas partes que vocês estão vendo que não tá envelopado é porque não vai aparecer, então não tem a necessidade. Ó, a lateral, a parte de cima, essa daí são as portas que eu envelopei no branco. Usei papel contact mesmo, que eu comprei aqui na minha cidade. Isso daí é o suporte que a gente coloca para parafusar ele na parede, né? Então, eu medi ali, mais ou menos, para ficar com a mesma altura dos dois lados. E eu usei 3 suportes em cada um. Na verdade, 3 nesse, 3 no maior, no menorzinho, que eu não precisei usar 3. Mas como esse daí vai ao micro-ondas e tem um peso a mais, então eu decidi botar 3. 2 nas laterais e 1 na parte de cima. É bem facinho de colocar. Também não é caro, se eu não me engano, foi R$1 ou R$1,50 cada pecinha dessa. E ela já vem com um acabamento ali pra gente colocar pra poder tapar e não ficar aparecendo por dentro do móvel. Tá certo que o acabamento é branco, o móvel é no amadeirado, mas não me incomoda. Se quiser também pode usar o próprio papel que envelopou o móvel para envelopar o acabamento e não ficar aparecendo tanto. Mas pra mim não me incomoda, tá dentro do armário, então eu deixei assim mesmo. São 3 parafusos que pega aí nessa lateral. E a parte de trás tem o buraco ali para o parafuso maior, que é o que vai na parede. Ó, esse é o acabamento, ele vem no branquinho. Chegou a hora de furar a parede, né, meu povo? E esse trabalho aí eu deixei pro marido, pra ele furar. Eu já tinha trabalhado demais na produção desses armários. Mas furar a parede também não tem segredo, não. Vocês estão vendo que são 3 furos, porque eu botei 3 suportes, né? Então, eu vou parafusar cada módulo. Aí, já tá no lugar. E esse nicho eu fiz para complementar essa parte de cima. Porque os dois de baixo, eles são mais baixos do que esse que eu fiz pro micro-ondas. E a minha ideia já era colocar um nicho aí mesmo, para botar decoração, para não ficar tudo tão fechado. Então, eu fiz esse nicho aí do mesmo tamanho, pegando tudo, para poder dar um complemento ali na altura. Aqui já chegou a hora de colocar as portas, vocês estão vendo que já tá de noite. Foi bem cansativo, mas eu não sosseguei enquanto eu não terminei, né? Então, as portas é só encaixar ali e parafusar. Eu já deixei a dobradiça no lugar, né? Então, é bem facinho, não tem segredo, não. Aí, nesse armário maior do meio, ainda vai uma prateleira. Eu vou colocar uma prateleira nele para aproveitar mais os espaços.
Oi, gente! Vim mostrar pra vocês aqui o resultado do armário. Gente, eu tô apaixonada. Sério. Nem tô acreditando que foi eu que fiz. Mas foi eu. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó. A ideia inicial ele seria todo branco e com os nichos em amadeirado. Então, só que teve tanta problema no meio do caminho, porque a gente usa peças de reaproveitamento, né, gente? Então, tem muito furo, os cortes, eu uso a Tico-Tico, uma máquina, não é uma máquina profissional. Então, o que que acontece? Você precisa fazer reparo em tudo para depois lixar e depois pintar. Que a minha ideia era de pintar de branco. Eu fiz a compra de uma lixadeira na internet e infelizmente veio errada. A voltagem aqui é 110 e eu pedi no 110 e veio 220, acabou causando um transtorno. Eu tive que fazer a devolução e nesse meio tempo eu dei uma desanimada, não vou mentir. Só que aí, como eu já tava com papel, que também foi uma coisa que eu comprei, um papel um tom amadeirado, né, para fazer o envelopamento das partes dos nichos, e esse papel veio num tom mais escuro do que eu queria. Então, eu queria que ele fosse um pouquinho mais claro. Mas ok, tudo bem. Como aconteceu todo o assunto a respeito da lixadeira, eu pensei, vou envelopar, porque ia demorar muito para fazer a devolução, fazer o estorno do dinheiro e eu poder comprar novamente. E, gente, para lixar na mão é muito difícil, é um serviço mais... É um serviço que eu não gosto, vou falar a verdade. E eu queria lixar muito bem lixadinho para poder ter um acabamento legal. E eu até tentei fazer na mão, mas eu não consegui. Então eu resolvi, por que não envelopar ele todo na madeira e as portas eu fazer no branco. Então fui aqui no meu bairro mesmo, comprei um rolo de 10 metros de papel contact no branco e fiz dessa forma e confesso que eu gostei muito do jeito que ficou. Então, foram 3 módulos, eu fiz esse módulo, fiz o nicho, fiz aquele módulo lá do cantinho, desse. E esse daqui já estava pronto, porque foi um que eu tinha feito já há um tempo atrás. Tem até vídeo aqui no canal, eu usava ele, eu cheguei a usar ele na minha sala, fiz no cantinho ali, eu usava como sapateira. Só que ele já não estava sendo usado ali faz um tempo, ele estava pendurado na área de serviço, mas também não estava tendo muita utilidade. Então eu resolvi pegar ele do mesmo jeito que estava para poder usar para complementar aqui, nesse armário. Bom, a ideia inicial sempre foi elevar o micro-ondas para deixar a bancada livre. As portas todas eu usei dobradiças com amortecedor, então ela não bate. Essa daqui eu preciso fazer a troca, porque faltou 2, então eu vou comprar mais 2 e vou fazer a troca dessa daqui, ó. Essa daqui não tá com amortecedor ainda, mas é muito legal, porque não tem o risco de ficar batendo, então é bem legal. Todas elas eu fiz isso, ó. E a questão do papel, que eu falei que eu não gostei a princípio, mas coincidentemente, depois que ele foi instalado, eu percebi que ele é muito parecido com o tom desse amadeirado daqui, desse móvel. Esse daqui a gente comprou, logo assim que a gente terminou aqui a cozinha, a gente comprou para ter um apoio aqui, porque não tem como ficar sem armário nenhum, né? Só que a diferença é que esse daqui, as portas e gavetas estão no off-white. Então, o que eu fiz? Eu comprei mais um rolo de papel contact e vou envelopar essas 3 gavetas e 2 portas. Na verdade, são 3 portas e 2 gavetas. No branco, para poder ficar parecido.
E outra coisa também, eu vou fazer mais um módulo para ficar aqui em cima da geladeira. Eu quero fazer um para poder fechar toda essa parede, pra ficar com cara de móvel planejado mesmo, né, gente? Eu quero preencher tudo com armário. Só que o meu papel acabou, e eu comprei, tô esperando chegar, e eu vou finalizar o vídeo então sem essa parte. E nos próximos vocês vão acompanhando aí essa parte já envelopada, o dali já pronto, e eu vou fazer desse lado também, onde fica o cooktop, se Deus quiser. Eu vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui. Ficou faltando umas partes, como eu falei, foram 10 metros de papel, né? Então faltou aqui embaixo, quando chegar eu preciso colocar, aqui também, aqui nessa parte do micro-ondas, aqui, e aqui, opa, e também lá em cima no nicho, a parte de trás do nicho. Eu usei algumas decoraçõezinhas, botei algumas coisinhas pra preencher ali, pra ficar legal. E, gente, o resultado foi esse. Eu gostei muito, já tô usando, já coloquei minhas coisinhas ali. E já tô ansiosa pra fazer o próximo, porque aqui na parede Aqui, ó, onde fica o cooktop, eu também pretendo fazer armários e já tô doida pra fazer, gente. Quero fazer os armários dessa cozinha logo e a parte de baixo também. Só tem esse, tá faltando todos os outros, mas a gente vai com calma, com fé em Deus, a gente vai chegando lá. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, deixa o like. Quem não for inscrito no canal, se inscreve e aciona o sininho, né? Pra ficar por dentro aí das novidades e dos próximos capítulos dos armários aqui da cozinha. Fique com Deus. Tchau, tchau.